Fala aí, galera, como é que estão vocês, gente? Espero que todos estejam muito bem. E vamos aí para mais uma aulinha de história, falar agora sobre Era Vargas, mais especificamente sobre o período do Estado Novo, galera. Muito bem, vamos lá, compartilho com vocês aí a nossa aula de hoje, nessa apresentação em PowerPoint, para nos ajudar no acompanhamento da aula, ok? Olha aí, gente, lembrem-se, nós estamos chegando na semana 3 e eu peço a vocês aí que, por favor, que além de assistir a videoaula, faça uma leiturinha da página 14 a 19 da apostila 10, capítulo 1, tá? Em consequência, depois, para treinar e ficar mais firme aí na matéria, façam as atividades da página 21 e 22, certo? É importante fazer exercício, galera. Vocês estão chegando na época decisiva da vida de vocês, então façam exercício, independente se é exatas, humanas, façam bastante exercício, tá bom? E outra coisa, participem no fórum, sexta-feira, e também na sala virtual. Estaremos lá para tirar suas dúvidas e também acrescentar algo mais aí para vocês. Bom, então vamos lá. Falando sobre Era Vargas, nós lembramos que a Era Vargas ela teve início em 1930 com a Revolução de 30, né? E ela pode ser dividida, como nós já estudamos na aula passada, em três períodos. O governo provisório, de 30 a 34, o governo constitucional de 34 e 37, ambos já estudados por nós na aula passada, e o que nós vamos estudar hoje, que é o governo ditatorial de 37 a 45. E lembrando sempre que o governo Vargas teve essa característica, uma crescente centralização do poder nas mãos de Vargas. Desde 30 até 37, você vai ver que o poder vai cada vez mais crescendo na mão de Vargas, ao ponto de ele chegar nesse tempo aí de uma ditadura que é o Estado Novo. Bom, como começa esse Estado Novo? Isso tem a ver com a intentona comunista que nós estudamos na última aula, né, falando que a intentona comunista não teve sucesso, e aí foi justamente aquilo que Vargas necessitava para adotar medidas autoritárias. Ele vai, logo em seguida, estabelecer o estado de sítio e o fechamento do Partido Comunista Brasileiro. E ele vai anunciar, lá na Hora do Brasil, tem um programa de rádio que foi criado com o intuito de propagandar o governo, as ações do governo, que até hoje existe, né? Chega às 7 horas aí nos nossos radinhos, começa aquela musiquinha, né? Aí vem a Hora do Brasil. E nós temos aí, então, uma propaganda dos atos do governo. E foi isso que Vargas fez. Criou esse programa dentro do Rádio Nacional, e lá ele vai anunciar, na hora do Brasil, um suposto plano comunista que tinha o objetivo de tomar o poder, fechar igrejas, escolas, instituições de uma forma geral, matar Getúlio Vargas. Então, você percebe aí que há uma tentativa de justificar o ato do nosso colega aí né, tomar medidas mais autoritárias, certo? E esse plano ficou conhecido como Plano Cohen, de um suposto judeu chamado Cohen, que teria a intenção aqui de ah, criou um plano comunista para a tomada do poder, né? Um judeu comunista tomando o poder. Veja só, gente, como interessante, né? Os caras montaram um planão aí muito bem bolado, né? Aí, interessante aqui que este plano depois, com certeza, a gente vai estudando com a história e vai vendo que, na verdade, não existia plano coisa nenhuma. Foi só realmente uma justificativa para que houvessem medidas mais autoritárias. E alegando, então, que o país sofria essa ameaça de um golpe comunista, Vargas vai cancelar as eleições de 1938, decreta estado de guerra no país, fecha o Congresso Nacional e vai abolir todos os partidos políticos. É isso que o golpe de Estado faz, né? Fechar o Congresso, torna todos os partidos políticos ilegais e vai implementar uma nova Constituição. É a famosa ditadura do Estado Novo. Ela tem alguns vislumbres de outros momentos aí da história. O Estado Novo muitas vezes é comparado aos estados totalitaristas, nós já vamos falar sobre isso daqui a pouquinho, mas esse nome foi tirado de uma ditadura salazariana lá em Portugal, né? Por isso, o nome Estado Novo foi o mesmo aplicado lá, e aqui no Brasil é o nome desse tempo ditatorial, Estado Novo. Essa nova Constituição,
ela ficou conhecida como a polaca, por ter inspirações claras na Constituição polonesa. E essa foi a nossa quarta Constituição, ela foi outorgada, ou seja, implementada sem uma aprovação do Congresso, né? Ela foi outorgada diretamente pelo presidente Getúlio Vargas no dia 10 de novembro de 1937, ou seja, no mesmo dia do golpe de Estado. Foi simplesmente, como vocês muitas vezes fazem, nós fazemos, né? Um Ctrl-C, Ctrl-V, né? Botou o Ctrl-C, Ctrl-V da Constituição e, pau, já sabia, né? Já colocaram lá essa Constituição. Lógico que essa Constituição já estava sendo bolada, né? Então, você percebe aí, gente, que havia um plano possível de implementar medidas mais autoritárias. Quem foi o autor dessa Constituição? Francisco Campos. E quais são as principais características? Estão aí elencadas para vocês. Autoritária, centralista, cada vez mais centralizando o poder nas mãos do executivo, intervencionista na economia. Bom, os governadores deveriam ser nomeados por Vargas. Ela também era corporativista para a área sindical, interessante, nós vamos falar daqui um pouquinho mais sobre isso. Ela preza ainda pela industrialização do nosso país e não permite a existência mais de partidos políticos. Todos eles se tornam ilegais. E uma outra característica interessante da Constituição de 37 foi o estabelecimento da pena de morte no Brasil neste momento. Tá vendo? Certo, galera? Bom, o Estado Novo inicialmente não teve muita oposição. Foi recebido até com certa tranquilidade pela população. Isso se dá justamente ao quê? Provavelmente aquela campanha anticomunista dos anos anteriores deu sinais de realmente resultado agora. Por isso, inicialmente, as pessoas não contestaram tanto as ações de Vargas aqui no início do Estado Novo. Bom, é sempre importante a gente falar sobre isso. Muitos historiadores, estudiosos também, colocam o Estado Novo e o fascismo na mesma moeda. De acordo com a maior parte, né, dos historiadores, na verdade, o Estado Novo ele não deve ser considerado um regime fascista, apesar de ter inspirações. Bom, ter inspirações fascistas, sim. E, gente, mostro para vocês aqui as semelhanças que tem o forte autoritarismo, o Estado como fator de integração nacional, como nos regimes totalitários, a centralização do poder e a propaganda para alcançar apoio do povo, certo? Todas marcas de regimes totalitaristas. Porém, o que faltam, o que são as diferenças? Faltava apoio de um partido político, como aconteceu no Partido Nazi e no Partido Fascista, lá na Europa, né? E outra coisa, faltava também o Estado Novo, aquele passado glorioso, como ambos, tanto o fascismo como o nazismo, eles buscaram ressurgir dentro da Itália e da Alemanha, respectivamente. Bom, gente, então, isso não existia dentro desse Estado Novo brasileiro. Ok? Muito bem. Continuando, então. O Estado Novo, ele tem uma política bastante populista de Vargas. Agora, o que é esse treco, populismo? Está aí uma definição para vocês. Populismo é onde um líder carismático estabelece uma relação direta com o povo sem a mediação de partidos políticos. Ele se torna numa figura icônica, uma figura importante e, através de ações, de medidas, ele tenta, então, criar um vínculo emocional com o povo. Muitos falam, por exemplo, que o nosso atual presidente ele é populista, que Lula, o ex-presidente do Brasil, também era populista. Algumas ações dele, sim, podem ser colocadas, podem ser colocadas, sim, como populismo. Então, eles têm promessas de forte apoio popular. As pessoas compram as ideias desses líderes populistas, né? E eles apresentam-se muitas vezes como o salvador da pátria, tentando trazer essa figura cada vez mais presente. Bom, porém, dentro do nosso momento aqui, histórico, que é o Estado Novo, havia, além do populismo, tinha a repressão política, a propaganda intensa, utilizada com manipulação, e algumas reformas sociais, que são características também de muitos líderes populistas, porque reformas sociais atraem a atenção do povo, não é verdade? Então, prestem bem atenção nisso aí. Uma das coisas interessantes no nosso Estado Novo aqui foi a criação no nosso país de uma cultura nacional, a construção
de uma ideologia nacional, né? Construindo claramente aqui essa cultura nacional. E uma das áreas muito importantes foi a questão do rádio para isso. O rádio ele vai ganhar muita importância, né, porque havia um concurso de calouros, programas de auditório, novelas, a eleição da rainha do rádio. Em 38, como eu falei para vocês, inaugurou-se um programa oficial, agora a Hora do Brasil, que é controlado pelo DIP, o Departamento de Imprensa e Propaganda, que falaremos daqui a pouquinho. Nessa política de boa vizinhança, a gente percebe claramente na construção da cultura nacional algo bem interessante aqui. Um bom exemplo, gente, é a questão do samba. O samba, inicialmente, até rejeitado por Vargas, porque o samba sempre apelou para aquele lado assim, do malandro, que não quer saber trabalhar, de ficar no barzinho, né, só lá, tomando uma cervejinha, uns gorozinhos, e nada de trabalhar, enquanto o Vargas foi um camarada que apelou muito para o aspecto trabalhista. Mas, neste momento, ele sabe usar, porque o samba era extremamente popular e ainda hoje é, né? Então, ele vai reconhecer o samba como música autenticamente nacional e a própria capoeira também, como que era até então criminalizada, tornou-se arte marcial brasileira. O caso do carnaval é bem interessante, porque nesse momento eles vão até criar o carnaval de rua lá nos Estados Unidos, no Rio de Janeiro, perdão, né? Ah, com o apoio do governo federal, certo, gente? Tanto a prefeitura como o governo federal apoiarão o carnaval de rua no Rio de Janeiro. Também foi o momento da chegada dos valores culturais estadunidenses no nosso país com a chegada da Segunda Guerra Mundial. O governo dos Estados Unidos queria uma aproximação com o Brasil, e não apenas em termos políticos, mas também questões culturais e, lógico, econômicas. Nesse momento, o Walt Disney, como vocês veem aí, nessa imagem, ele visita o nosso país e depois ele vai criar o personagem famoso Zé Carioca, aquele louro ali muito malandro e tudo mais, né, dentro do Walt Disney, né, é um dos personagens do Walt Disney. Certo, gente? Outra figura muito importante foi Carmen Miranda. Carmen Miranda era uma portuguesa, ela foi criada praticamente no nosso país e vai ser a primeira estrela internacional brasileira. O Hollywood, né, vai transformar a Carmen Miranda em uma estrela de cinema e muitos produtos fabricados nos Estados Unidos chegaram no Brasil justamente nesse momento. Essa mulher, né, foi realmente, né, não estou aqui falando mal dela, mas na verdade ela foi muito utilizada pelos Estados Unidos para trazer uma marca hollywoodiana para o nosso país, certo, gente? Então, ajudou a divulgar e criar essa imagem estereotipada até do nosso país aí, uma mulher, às vezes, né, o pessoal muitas vezes olha nesse tipo assim, a brasileira é só desse jeito aí, né? Só quer saber de festa, malandragem e tudo mais. Então, é isso que muitas vezes criou, tanto o Zé Carioca como também a Carmen Miranda. Mas ela chegou a ser a mulher mais bem paga do showbiz americano nesse momento. Tá? Bom, no Estado Novo nós temos algumas características importantes. A industrialização é esse momento que cria-se aqui no Brasil, nesse período, perdão, o Conselho Nacional de Águas e Energia Elétrica, em 1939, também com recursos vindo dos Estados Unidos, foi estabelecida a usina siderúrgica de Volta Redonda, a CSN, a maior empresa de produção de aço no nosso país. A Companhia do Vale do Rio Doce, em 1942, hoje totalmente, praticamente quase toda já privatizada. A Fábrica Nacional de Motores, a FNM, o brasileiro espertalhão colocou o nome aí que é FNM, né, o nome da Federal National Motors, né, in English. Aí o brasileiro vai chamar carinhosamente de FNM, usando a sigla ali. E Centrais Hidrelétricas do Rio São Francisco, também criada em 1945. Joia. Em relação ao trabalho, gente, olha só o que vai ser estabelecido nesse período. Vargas ele se aproxima com os trabalhadores urbanos, configurando cada vez mais as suas táticas populistas. Os novos operários, ao contrário dos imigrantes, que eram oriundos do campo e também despolitizados. Não parecia, gente, então, ser necessário uma organização sindical, pois o governo atendia a esse interesse dos trabalhadores naquele momento. E mesmo assim, Vargas, o que ele vai fazer? Ele vai atrelar todos os sindicatos ao Estado. Bom, e os líderes dos sindicatos, eles eram meros funcionários públicos, funcionários do Estado, certo? Também concede algumas coisas
populares. Por exemplo, a introdução do salário mínimo, a semana de 44 horas de trabalho, a CLT, a consolidação das leis de trabalho, importantíssimas. Até hoje, muita gente bota as mãozinhas no céu e agradece Vargas porque ajudou bastante com a criação de leis trabalhistas, carteira profissional, férias remuneradas, entre outros aspectos. O Dia do Trabalhador, 1º de maio, é criado justamente nesse período da nossa história. Bom, é importante a gente pensar aqui e lembrar para vocês isto. De outro lado, Vargas, para poder prender ainda mais, ele vai criar o Departamento de Imprensa e Propaganda, o DIP, que tinham funções de enaltecer o governo e o presidente, tá bom? Controlar os meios de comunicação através de uma censura prévia, tudo tinha que passar pelas mãos do DIP antes de ser colocado no ar, e promoção de eventos culturais de interesse nacional, outra função também do DIP. E aí você vê essas propagandas, e tanto essa que está atrás de mim aqui, como também você percebe ali, que cada mais vinculam Vargas com aquela ideia de pai dos pobres e mãe dos ricos, né, presente em muitas dessas propagandas criadas pelo DIP. Você vê outra também aqui, mais uma vez, colocando e tentando trazer cada vez mais aquela ideia de que ele fez grandes realizações para o nosso país, alimenta o povo como um bom pai faz, e assim por diante. Bom, o Estado Novo também, gente, criou o Departamento Administrativo de Serviço Público, DASP. É um departamento que cria um aumento das atribuições do Estado brasileiro. Ele vai intervir ainda mais sobre a economia e vai ter a função, especialmente, de controlar os serviços públicos. Para aumentar, a ideia era aumentar a eficiência dos serviços públicos. A criação do DASP, gente, representa uma revolução do serviço público naquele momento, tradicional reduto de um nepotismo, favorecimentos e privilégios. A gente sabe disso, que infelizmente até hoje ainda existe isso. Porém, agora o DASP vai criar leis e vínculos para evitar que isso fosse uma constante. Bom, e por último, na área de educação, olha só o que nós podemos mencionar aqui para vocês. O ministro da Educação, Gustavo Capanema, ele vai exemplar uma ampla reforma educacional no nosso país. Vai criar, por exemplo, as leis orgânicas de ensino no nosso país. Ele cria o SENAI, formação de operários qualificados para as indústrias, já que uma das bandeiras maiores do Vargas era a industrialização. Criação da Universidade do Brasil, hoje o UFRJ, faz uma reforma também do ensino secundário, a famosa reforma ortográfica, e a criação também do Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. Para nós historiadores, isso é muito legal, né? O Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. A criação da instituição do Instituto Nacional do Livro, em 1937, e também, gente, ele cria o jornal Amanhã, que era o órgão oficial do Estado Novo que explicava a Constituição de 1937 e contava com redatores aí de peso, né? Pessoas importantes como Cecília Meirelles, José Lindo Regos e Gilberto Freire. Bom, e o Brasil na Segunda Guerra Mundial? Nós temos aqui a participação do Brasil na Segunda Guerra Mundial. A posição do governo, ela pendia, durante o início da Guerra Mundial, entre os aliados e o eixo, nazismo e fascismo. Até porque o Brasil tinha certas características na sua política mais próximas dos partidos do lado do eixo do que dos aliados. Em junho de 1940, entusiasmado até com as vitórias nazistas na guerra, Vargas até saudou o sucesso nazista. Dizem também que um dos principais nomes da guarda pessoal e também ministro e da ajuda pessoal a Vargas, que era o Filinto Miller, ele tinha claras atração pelas ideias nazistas. Bom, os Estados Unidos vão enviar 20 milhões de dólares para a construção da usina siderúrgica nacional, também a Companhia do Vale do Rio Doce, entre outras indústrias do nosso país, o que faz também o Brasil agora pender para o outro lado, lá dos aliados. E aí, através daquilo que foi conhecido, né, normalmente com o torpedeamento de diversos navios brasileiros, alguns chegam a contestar isto, mas o que nós temos realmente evidências na história é que houve o torpedeamento de vários navios brasileiros, porque os nazistas acreditavam que estavam trazendo e levando mantimentos para diversos lugares, e até também represália a essa ideia de que
Brasil não se posicionava, aí então o governo Vargas vai declarar guerra às forças do eixo. Isso em 1943, tá? Mas o Brasil, já no final da guerra, só em 1944, que ele vai para a guerra, vai passar apenas um ano lá. A gente minimiza muitas vezes isso, né? Minimiza e fala assim, ah, não foi nada, o Brasil não teve uma participação positiva. Sim, gente, foi muito boa a participação brasileira, apesar de todas as coisas. Agora, por que o apoio brasileiro aos aliados foi considerado assim contraditório? Fica claro, né, gente? Porque a política de Vargas, ela tinha mais semelhanças políticas do eixo do que com as políticas dos aliados, né? Então, tinham muitas semelhanças. Então, por isso ficou considerado até contraditório, certo? Você lutar pelo fim de uma ditadura, vamos dizer assim, na Europa, e aqui dentro do nosso país é uma ditadura. O Brasil manda, então, a FEB e a FAB. A FEB, a Força Expedicionária Brasileira, e a FAB, a Força Aérea Brasileira, com aproximadamente 25 mil homens. Aí vocês veem os símbolos dos dois. Os brasileiros vão lutar na Itália e vão enfrentar as forças alemãs mal equipadas e desestabelecidas nesse momento aqui, mas mostraram um desempenho satisfatório. Os símbolos que nós temos aqui são interessantes. Nós temos o símbolo da FEB, que é essa cobra fumando, que dizem foi porque alguns, inclusive em resposta a um jornalista, que na época ele publicou, é mais fácil uma cobra fumar do que o Brasil realmente, de fato, entrar na Segunda Guerra Mundial. Quando o Brasil entra na Segunda Guerra Mundial, os expedicionários, então, escolhem justamente ilustrar esta frase do jornalista falando que o símbolo do Brasil agora seria, né, da FEB, seria a cobra fumando. E também da FAB, nós temos ali a senta-pua, um avestruz que come de tudo, né? Que dizem o pessoal que os brasileiros comiam tudo que os americanos traziam para eles, e por isso até foi usado isso como exemplo, porque um avestruz, uma ave que não voa, símbolo de algo da aviação, então é interessante até. E o senta-pua seria porque dizem também, porque um motorista dos oficiais, ele era nordestino, e muitas vezes falava, né, vamos rachar para chegar rápido lá no aeroporto. Então, o pessoal falava para ele, senta aí, vai lá rapidinho. Então, dizem que foi também por causa desta alusão que foi usada esse símbolo. Galera, é isso aí. Eu espero que tenham compreendido. Qualquer coisa, a gente está aqui para ajudar vocês, tá bom? Uma boa semana de estudo para vocês.